Boa tarde, povo de Deus. Agora, depois do almoço, é sempre um pouquinho mais difícil, né? Que a gente almoçou, tá calor, e aí a gente vai dando sequência. Penso que ainda existem muitos irmãos que ainda não retornaram do almoço. Esse lado aqui está um pouquinho vazio, estava mais cheio pela manhã, mas nós vamos iniciar assim mesmo. Primeiramente, boa tarde a todos. Caríssimos, convido você a pegar a Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. Enquanto você vai abrindo a Escritura, eu me apresento. Como foi falado, eu sou o Rafael. Eu participo de um grupo de oração aqui da Arquidiocese de São Luís. Meu grupo de oração se chama Nossa Senhora da Vitória. Minha coordenadora está ali presente, a Soraya, certo? Toda segunda-feira, às 19h15, nós já estamos lá. Agora está até um pouquinho mais cedo, né? Então, a partir das 19h nós já estamos lá. Já tem gente lá para receber. Rafael não está 19 não. Ele chega às 19h30. Mas já está lá para receber, certo? Participo deste grupo de oração aqui na Arquidiocese. Sou casado com a Janaína e eu tenho uma filha que dizem que é bonita. Parece com o pai, né? Então... é uma bebê linda, Maria Helena, 2 anos, a minha bebezinha já fez. Não, ela é bonita, talvez o pai não seja, né? Mas está valendo. E é a coisa mais, aí agora é verdade, puríssima. É a coisa mais bonita da vida do pai, certo? Eu sou professor de geografia e nos últimos anos, na última década, a gente vem trabalhando no ministério de pregação, anunciando a palavra, se esforçando para Jesus ser amado, conhecido por todos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. Vamos ficar de pé? Certo? Os vianenses vieram em peso. Evangelho de João, Regina, Nel, estão todos ali, né? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, caríssimos irmãos: porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes, e eles a receberam e reconheceram verdadeiramente que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Palavra da salvação. Aplaude com força, igreja. Caríssimos, o tema desta pregação é transmitir as palavras que tu me confiaste. E aí eu quero trabalhar 3 pontos que eu considerei mais importantes. Quem me confiou a palavra? Para que me confiou a palavra e como devemos transmitir a palavra. Caríssimos, esse trecho que nós acabamos de ler está inserido naquilo que nós chamamos de oração sacerdotal, onde o próprio Jesus, um pouco antes da paixão, ele ora em 3 momentos, ele divide essa oração em 3 partes. Primeiro ele ora por si. Segundo, ele ora pelos seus discípulos, aqueles que estão próximos dele. E em terceiro, ele ora por aqueles que virão a ser seus discípulos. No caso, eu e você, nós que estamos aqui hoje. Então, essa é uma oração que é um pouco antes de começar ali a sua via cruz, um momento mais difícil ali do Evangelho. Mas ele ora ao Pai e diz que transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Caríssimos, transmitir as palavras. O que é transmitir? Transmitir significa comunicar. Nós pregadores, e aqui tem pregadores de todas as dioceses do estado do Maranhão, nós somos comunicadores de uma boa nova, de uma boa notícia. Nós transmitimos aquilo que vem da parte de Deus.
O pregador não é aquele homem que se levanta no meio da assembleia para falar coisas que ele acha que são corretas, não. Ele transmite aquilo que vem do coração de Deus. É assim ou não é na sua realidade, irmão? É assim ou não é? Porque o pregador não fala aquilo que ele deseja, mas ele fala aquilo que Deus deseja que seja falado. É por isso que nós, antes de pregarmos, nós temos um momento de intimidade com o Senhor, um momento de escuta do Senhor, para não falarmos somente aquilo que nós achamos importante. E eu sei que dentro do seu coração tem muita coisa importante, tem muita coisa que você tem certeza que é necessário que seja falado, mas o pregador é aquele que transmite as coisas que Deus deseja que sejam transmitidas, amém? Isso daí é um pré-requisito fundamental dentro do nosso ministério, amados. Ele tem que tornar pública a mensagem de Deus, ele tem que fazer ecoar, fazer chegar nos 4 cantos da sua diocese, começando pelo seu grupo de oração, ou melhor, começando primeiramente nas suas realidades familiares, na sua vida cotidiana, no seu grupo de oração, e aí sim, ecoar para os 4 cantos da diocese. É o nosso dever comunicar a boa nova da parte de Deus, transmitir as ordens do Senhor para o povo. É a palavra de Deus, irmãos, que tem necessidade de ser difundida, para que as pessoas saibam o que é necessário fazer, como fazer. E o nosso mundo hoje está muito carente. Mais e mais pessoas têm necessitado de escutar a palavra de Deus. Mais e mais pessoas necessitam de uma orientação. E essa missão, irmão, é confiada a cada um de nós. Nós não podemos nos eximir, nós não podemos nos desviar dessa responsabilidade. Nós estamos vindo aí de um período, ainda estamos vivendo um período muito complicado, mas graças a Deus até já tem atenuado um pouco isso, mas vivemos um 2020 e uma boa parte de um 2021 que talvez lá na sua comunidade de base não estava tendo grupo de oração, era assim? Porque a minha não teve, por um bom tempo. Algumas igrejas não tiveram sequer celebração eucarística. E o povo todo amedrontado, todo receoso, muita gente abatida. E o nosso papel agora é comunicar essa boa nova de Deus, é transmitir a vontade de Deus para cada um desses homens e mulheres que estão sentadas nas nossas reuniões de oração, que estão sentadas nos rincões dos nossos encontros aí pelas dioceses afora. Nós somos responsáveis por uma parcela significativa do povo de Deus na igreja do Maranhão. E você, enquanto pregador da palavra, você deve ter ciência disso, que você tem que se levantar de acordo com o que Deus tem pedido para a sua realidade. E você tem que anunciar esta palavra com intrepidez, como foi falado há pouco, com ousadia, com parresia, sem medo, anunciando uma verdade, denunciando as mentiras de Satanás. O nosso povo necessita de homens corajosos, de mulheres destemidas, que tenham convicção que é fundamental transmitir as palavras que Deus tem nos confiado. Amados irmãos, por onde a gente passa, percebemos muita gente abatida, muitos grupos de oração diminuíram em quantitativo, grupos que já não eram grandes, não é assim? Grupos que já não eram grandes estão ainda mais reduzidos. Mas aí eu quero lembrar algo que é fundamental, e aí eu cito Verbo Domini, no número 2, vai dizer assim:
é dom e dever imprescindível da igreja. E a igreja, irmão, no nosso caso nós somos um movimento leigo. A igreja é formada assim pelos nossos bispos. Qual é o nome do seu bispo? Fala alto aí para eu ouvir. Qual é o nome do seu bispo? Qual é o nome do seu pároco? Eles também são igreja? Evidentemente que são. Qual é o nome do coordenador do seu grupo de oração? E fale agora o seu nome bem alto para Jesus. É nosso dever, vai dizer Verbo Domini, comunicar a alegria que deriva do encontro com a pessoa de Cristo. Palavra de Deus presente no meio de nós. Então é nossa responsabilidade enquanto igreja, e aqui eu vou ser mais objetivo, é nossa responsabilidade enquanto pregadores da palavra, de comunicar a alegria do Evangelho a todas, de compartilhar a experiência que nós já tivemos com Jesus, porque é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, é Ele que dá um novo norte para a nossa vida, e da mesma maneira que um dia Ele deu um novo norte para a sua vida, Ele deseja dar um norte novo para a vida das pessoas de lá fora, mas Ele precisa de você, pregador da palavra, Ele precisa de um exército disposto, corajoso, para proclamar que Ele é o Senhor da vida. Irmãos, não é mero proselitismo, não, irmãos. Nós anunciamos uma verdade que nós vivemos diariamente. Eu não estou aqui só para estar em cima do palco, não. Eu estou aqui porque um dia eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu encontrei Jesus, e a partir daquele momento, irmão, a minha vida não podia ser mais igual, porque Ele me mostrou uma nova realidade. Aquilo que parecia vantagem para mim, começou a aparecer agora prejuízo, começou a aparecer não, se tornou prejuízo, porque a nossa alegria é estar ao lado do nosso Senhor e Salvador, amém? Mas se for para aplaudir, aplaude com força, igreja. Nós estamos aqui porque temos necessidade de transmitir as palavras que nós recebemos para a nossa vida, as orientações que nós recebemos para a nossa vida, e desejamos compartilhar em cada um dos 4 cantos desse estado, irmão. Nós temos que levantar uma nação santa no estado do Maranhão, um povo santo, esse povo que ainda está abatido. Tem muita gente, irmão, que ainda nem está saindo de casa, tem gente que ainda não está indo à igreja, irmão. Independente do tamanho da cidade que você mora, eu não sei, claro que eu vejo alguns, eu conheço as cidades de alguns, mas não interessa. O Leandro me disse que a cidade dele tem 10.000 habitantes, uma cidade pequenina. Aí eu olho para Bacabal, tem o que, 100.000 habitantes. Vitória tem o que, 35.000 habitantes. E por aí vai. Itapecuru tem o que, 68.000, Amanda? 60 e poucos mil habitantes, já tem mais? 70.000? No censo de 2010 só tinha 62, né? Aí agora, então, tem gente que ainda não está saindo de dentro de casa, irmão. E nós temos que estar preparados para acolher e para transmitir as verdades que vêm do nosso Deus. Falar o que é certo, denunciar o que é errado. Temos vivido tempos difíceis, estão tentando nos destruir, sim. Existe toda uma engenharia social aí para desmontar aquilo que a gente acredita. E quando eu digo aquilo que a gente acredita, o que a civilização ocidental acredita e que foi construída nos últimos 2000 anos. E o cristianismo, amados, essa cultura judaico-cristã que colaborou diretamente para construir a sociedade, tem sido atacada, tem sido achincalhada. E quem que deve defender a verdade de Deus?
os homens e as mulheres que foram consagradas para Ele, aleluia, e nós fomos separados para Deus desde o dia do nosso batismo. Então não tenha medo de comunicar, grite para os 4 cantos do mundo, que existe um Senhor, que existe um Salvador, que existe alguém, um Deus poderoso, que caminha à nossa frente, que cuida da nossa vida, que zela pela nossa família e que vai estar sempre ao nosso lado. Nós pregadores somos comunicadores dessa boa nova que é o encontro com Jesus, uma boa nova de valor eterno, uma riqueza e uma beleza que são inesgotáveis, e ela é sempre atual, é uma fonte, Jesus é uma fonte constante de novidade. Tem gente aí que acha que já se esgotou por completo em falar de Jesus. Eu prego há 25 anos, eu já preguei tudo que eu podia. Não, irmão, Jesus é atual, Ele sempre se renova, sempre existe algo de novo para ser falado. E é você que tem essa responsabilidade. Vamos levantar nas 12 dioceses desse estado, irmãos, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres dispostos, dedicados à palavra de Deus, que amam a Santa Igreja Católica e que são capazes de doar a sua vida por causa do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Caríssimos, nós proclamamos um Cristo crucificado, e quando nós queremos abranger toda a palavra de Deus, Paulo principalmente, quando ele quer abranger toda a palavra de Deus, ele fala sempre na pessoa de Cristo Jesus, como está escrito em Verbo Domini. Então eu quero dizer, nós anunciamos uma verdade, e essa verdade tem nome, e o nome dessa verdade é Jesus Cristo. Fala comigo bem forte, o nome dessa verdade é Jesus. Nós anunciamos quem? Jesus. Nós estamos aqui por causa de quem? Jesus. Nós vamos dedicar a nossa vida a Jesus, irmãos, dedicar intensamente. E agora eu vou dizer algo que talvez você, eu tenho certeza na verdade que você já tem vivido isso. Alguns, eu comentava ali, eu sentei ali embaixo, né? Ali olha melhor a pregação do que aqui de cima. E aí na pregação da manhã falava-se que alguns talvez querem pregar, porque a pregação, Leandro dizia, deixa em evidência. Ele deixa em evidência para as pessoas, deixa ou não deixa? Deixa. Mas também deixa em evidência para Satanás, que fica tinindo de raiva quando ele vê um pregador se levantando para proclamar a verdade. E ele fica enfurecido, irmão. E nós não estamos aqui, ou pelo menos não devíamos estar aqui, por causa da vaidade. E aqui reconheço que às vezes traz satisfação. Traz ou não traz satisfação servir Jesus? Traz para você, irmão? Traz ou não traz? Traz satisfação. Quando você é mandado, qual é um grupo longe aqui na arquidiocese? Um grupo longe assim, que a gente acha que é bem longe. Cadê os irmãos? Claudinho está ali, fez inscrição pela diocese de Coroatá, né? Santa Clara, é longe para alguns? Aí a gente vai lá 7h30 da noite do sábado, não é 7h30 da noite o sábado, o grupo lá? Irmão, sábado à noite teria outras coisas para fazer? Com a família? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha não. Tem. E o pregador vai lá porque ele tem um compromisso. Não é com a sua vaidade não, irmão.
Ele tem um compromisso com Jesus Cristo, aleluia. Quando ele sai lá de Vitória, ali tem é o coque, né? Sai lá de Vitória e vai lá para o coque pregar no sábado à noite. É porque ele tem compromisso com quem? É com Jesus. A vaidade deve ser totalmente eliminada do nosso meio. E nós devemos lembrar sempre: eu não anuncio o que eu acho, eu anuncio a verdade que é Jesus Cristo. Essa é a verdade que eu anuncio. O nosso ministério, ele vai se basear nesse compartilhamento da pessoa de Jesus. Pregamos o Cristo, que é a própria palavra. O nosso ministério, ele vai transmitir essa palavra que transforma. E você conhece pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus? Conhece ou não conhece? Lá em Lago da Pedra, cadê os Lago Pedrenses? Cadê? Tem gente transformada pela palavra lá em Lago da Pedra? Tem ou não tem? Tem. Ó, o irmão ali é um. Lá em Imperatriz tem gente ou não tem gente transformada, Lorna? Tem gente transformada pela palavra. Mas alguém teve que pregar essa palavra, sim ou não? Alguém teve que pregar essa palavra, irmão. E existem pessoas hoje que necessitam de transformação. E por isso elas necessitam de quem pregue a palavra de Deus. E aí eu quero te lembrar, essa responsabilidade é sua. Amém? Levanta o braço assim, ó. Levanta o seu braço direito e repete comigo: essa responsabilidade é minha. A responsabilidade, bem forte, irmão, a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo crucificado, morto, sepultado, porém ressuscitado na minha cidade. Amém? Nós temos essa responsabilidade, irmão. Não se desvie dessa responsabilidade. Não seja um cabra frouxo. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Seja fiel a Deus. E ser fiel a Deus não é fácil. É fácil? Irmão, o cabra que vier me dizer que é fácil, eu quero que ele me dê a fórmula então para me ensinar. Porque é difícil, irmão. Porque é difícil, existem barreiras que são criadas dentro de nós mesmos, barreiras externas. Então, fácil não é. Se você achou que chegaria aqui, eu vou para o ministério de pregação, meu coordenador disse que é lá que eu vou servir, e você achou que ia servir porque era fácil, está no ministério errado, irmão. Porque é difícil. Os desafios são enormes. Eu vejo na igreja muitos querendo milagres, querendo ver o coxo andar, o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir. Mas o maior milagre que existe na vida de um católico, irmão, é o milagre da perseverança. É perseverar até o último dia, para nesse momento ter a graça do encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Irmãos, perseveremos até o final. Esse é o desafio maior. O paralítico andar é lindo, mas de nada me adianta o paralítico andar e ele não ser fiel até o final e não ir para o céu. É melhor ele entrar sem duas pernas até. É melhor entrar sem os olhos. É melhor entrar surdo, mas um dia está no céu. Então Deus, Ele nos confiou essa missão. Eu queria citar Evangelho no Ciende, no número 59, que diz o seguinte: se há homens que proclamam no mundo o Evangelho da salvação, fazem-no por ordem
em nome e com a graça de Cristo Salvador. Nós anunciamos, existem homens que proclamam no mundo o evangelho da salvação? Existe ou não existe? Quem é que proclama esse evangelho da salvação? Não, diz assim, eu. Não seja tímido não. Aqui é só mulher arretada e homem corajoso, não é assim? Tem que ser. Que anunciar o evangelho não é para frouxo não, irmão. Não. Na primeira ele fica no meio do caminho. Primeira pedra que aparece. E você sabe disso. Porque quantos não já estiveram lá com você e hoje não estão mais? Você poderia encher os dedos das duas mãos e eles não estão mais lá. Então, anunciar, transmitir as palavras que Deus nos confiou é coisa para gente corajosa, para gente destemida. Então, essa missão que nos é confiada é um mandato da parte do próprio Deus. Ele que nos diz, vai em frente e faz aquilo que eu determino, faz aquilo que eu te mando. É isso que Deus nos pede. Existe no mundo atual uma necessidade de anunciar essa boa nova? Para quem nós vamos anunciar? Para o mundo lá fora que está sedento por Deus. Mas, Rafael, as pessoas não procuram mais a Deus praticamente. É por isso que estão vivendo do jeito que estão vivendo. E o nosso chamado é anunciar de forma insistente esta palavra que transforma. Nós temos que anunciar de forma oportuna e inoportuna o evangelho da salvação. Caríssimos, existe um mundo lá fora que precisa ouvir de Deus, precisa viver aquilo que Deus pede. Existe um mundo lá fora, irmão, e enquanto acontecer, lá na sua igreja tem banco ainda vazio para as pessoas irem para a reunião de oração? Tem ou não tem? Enquanto existir um lugar disponível na sua igreja, irmão, a sua missão não parou, amém? E quando todos os bancos estiverem cheios, nós vamos construir mais igrejas, e mais igrejas, e mais igrejas, e nós não podemos ter medo disso. Rafael, mas é para todo mundo ir para a igreja? É ou não é, irmão? A salvação está na Igreja Católica Apostólica Romana, aleluia. E a gente hoje em dia está relativizando muito isso. Não é bem assim, tem muito católico. Não, mas a pessoa encontrou Jesus no lugar A, no lugar B, no lugar C. E às vezes as pessoas perguntam, mas o lugar A, Rafael, lá não é bom? Lá é bom ou é ruim? Irmão, eu não sei se o lugar A, B ou C é bom ou ruim, porque eu nunca fui no lugar A, B ou C. O que eu sei, eu proclamo que a Igreja Católica é o lugar onde estão os filhos obedientes de Deus. Isso eu sei. Eu sei que é neste espaço, é neste local que acontecem milagres, prodígios e sinais. E nós não podemos relativizar essa verdade. E eu desejo que o mundo inteiro seja salvo. Então eu desejo que o mundo inteiro esteja na igreja. Que o mundo inteiro esteja na igreja. Então, se a sua igreja ainda tem lugar vazio, e eu falo pela minha comunidade de base, meu grupo de oração se reúne no mesmo lugar há 9 anos e 4 meses mais ou menos. E existem lugares
muitos lugares vazios no meu grupo de oração. Então significa que o trabalho tem que ser redobrado, irmão. A gente tem que se dedicar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que viver de forma exaustiva o propósito de servir a Deus. Mas existem homens e mulheres que não estão vivendo esse propósito. Existem homens e mulheres que inventam desculpa para tudo. Irmãos, tem gente dentro do ministério que a gente implora para ir pregar, mas nunca pode. Nunca tem agenda disponível. Nunca tem tempo. Evangelho de Mateus capítulo 25. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do... Você está disponível ou você não está? Eu ia dizer, não pode fazer um frio, que tem gente que não sai de casa, mas como não faz frio no Maranhão, então não pode cair uma gota d'água que parece que o irmão desmancha, né? É de açúcar. Irmão, que ministério é esse que você tem vivido? E olha que eu não estou dizendo aqui que você tem que sair segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque você, claro, é evidente, tem que cuidar da sua igreja doméstica, você que é casado, que tem filhos, você tem que viver essa realidade familiar e também construir ali dentro dessa realidade familiar a igreja de Cristo. Mas tem gente às vezes que nunca pode, e aqui nós estamos com coordenadores diocesanos de ministério, que às vezes nunca podem. Você tem assumido com compromisso o ministério que você desempenha, pregador? Você tem transmitido esta verdade? E eu quero dar um passo além. Nós, enquanto pregadores da palavra, é claro que eu posso estender isso a todos os católicos, mas nós não somos pregadores da palavra só quando estamos na reunião de oração com o microfone na mão. Não, irmãos. Nós somos pregadores da palavra quando nós estamos lá no nosso local de trabalho, quando nós estamos nas reuniões familiares. Nós somos pregadores e devemos transmitir as palavras que nos foram confiadas em todos os locais onde nós frequentamos. Tem gente que quando não está na igreja, ela não é reconhecida pelas pessoas como um indivíduo que serve a Deus. Tem gente que às vezes cruza com o irmão na missa de domingo e diz, o irmão, a pessoa que olhou, nunca vai à igreja, aí foi naquela missa, sei lá, sétimo dia, na missa de sétimo dia lá da tua igreja fica cheia, quando tem um sétimo dia, que coincide ser na missa dominical, aí nesse dia é difícil encontrar banco, né? Aí o irmão chega e te olha assim, você por aqui? Não, a pessoa nem te reconhece como um servo de Deus, irmão. A gente não transmite as palavras que nos foram confiadas somente na reunião de oração, não, irmão. Nós transmitimos em todos os lugares, e não só com palavras, mas com ações, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de olhar, com a nossa maneira de falar, agindo sempre segundo a verdade que vem de Deus. É assim que deve se levantar o pregador. Transmita, comunique, compartilhe essa experiência do encontro com a pessoa de Jesus em todos os locais, para que todo mundo saiba que ali existe um homem, que existe uma mulher que é temente a Deus, que anuncia a sua palavra, e melhor ainda, que vive esta palavra. Nós temos que anunciar aquilo que nós temos vivido. Às vezes
as realidades não estão sendo transformadas à nossa volta, porque existem pregadores que estão acomodados na transmissão do Evangelho? Por que as coisas às vezes nunca mudam no seu grupo de oração? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes tem um bando de preguiçoso lá no seu grupo de oração. Por que as coisas às vezes não mudam na sua casa? É porque às vezes você não faz nada para mudar a realidade da sua casa. Por que as coisas não mudam lá no seu trabalho? Porque você não faz um esforço para mudar a realidade lá no seu local de trabalho. Haja sempre com a verdade, seja íntegro e reto, e as pessoas à sua volta reconhecerão a pessoa de Cristo que habita em você. Essa é a essência do nosso ministério: transmitir, comunicar esta boa nova em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Nós transmitimos uma verdade, e essa verdade ela tem nome. Nós compartilhamos, não é assim? E olha que a palavra compartilhar está bem em voga, porque é no Facebook a gente compartilha, no Instagram também compartilha, né? Compartilha no Stories. Eu até faço agora um adendo aqui. Tem gente que a gente entra na rede social do indivíduo e a gente não sabe que ele serve a Deus. Ah, Rafael, não tem nada a ver. Tudo bem, aí é você e Deus. A gente sabe que ele é palmeirense, né? Que vai jogar agora 5 horas. Quem fugir 5 horas... Deus está olhando, viu? Eu sei que tem final da Libertadores, 5 horas. Então, a gente dá um consolo. Quando você ouvir gol, e eu tenho certeza que vai fazer zoada aqui, você já sabe de quem é, né? Claro que não pode ser do time de verde, só pode ser do time de vermelho, né? Então, não precisa ir para casa. Só fica escutando aqui, ó. Você vai ver aí na hora da missa. Tô brincando, irmão, para mim pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser, o Vasco não pode, né? Pode ser o Corinthians, pode ser, sei lá, Botafogo, pode ser, eu nem posso falar que o meu coordenador novo da diocese é vascaíno, viu? Não pode falar mal do Vasco, viu? Então, mas pra gente pouco importa quem ganha, né, irmão? Porque a gente já é do time vitorioso, a gente já é do time de Jesus Cristo. E eu não estou dizendo que entretenimento não é bom não, viu? Pode assistir o jogo de futebol de maneira santa e ordenada, sem falar palavrão, ok? Pode. Mas nós somos do time de Jesus, irmão. Mas a gente abre às vezes o Face. Me disseram outro dia que Face é coisa de coroa. Então eu só uso Instagram, viu? Quem usa Face é uns meninozinhos novos lá da escola. Disseram, mas tio, Facebook ninguém mais usa. Eu vixe, eu entro todo dia no meu Face para olhar, né? Mas às vezes você entra no Face, no Insta, é Flamengo, é Palmeiras, é 1001 coisas, só não tem Jesus Cristo. Pregador da palavra, a rede social também serve para evangelizar, amém? O seu Facebook deve ser colocado para Jesus também.
Eu sei que tem irmão que usa para trabalhar. Maravilha. Mas Jesus Cristo faz parte da nossa vida. Então eu quero orar. A gente vai fazer uma oração muito simples. Agora, a gente vai orar numa intenção muito clara. Nós vamos orar para que Deus nos fortaleça no nosso ministério. Precisamos ou não sair fortalecido daqui desses 2 dias? Precisamos sair daqui fortalecidos, porque lá na sua cidade existe uma multidão de pessoas que precisam ouvir de Jesus, e elas ouvirão da sua boca. É da sua boca. Não fique esperando que seja da boca do irmão que ficou lá na cidade, não. É da sua boca, irmão, que elas vão ouvir o nome de Jesus. Então nós vamos pedir isso, que Deus nos fortaleça no nosso ministério, que Ele nos dê condições para continuar caminhando, para continuar compartilhando, para continuar difundindo a palavra de Deus. Amém? Então levanta teus braços essa tarde, irmão, e vai orando comigo. Senhor Deus, nós queremos te pedir neste momento, fortalece todos os pregadores do estado do Maranhão, dai-nos a graça de fazer a tua vontade, de cumprir os teus desígnios, de obedecer integralmente aquilo que tu nos coloca, Deus amado. Nós queremos te obedecer a toda circunstância, em todas as circunstâncias. Senhor Deus, torna-nos filhos obedientes, torna-nos filhos que seguem os teus direcionamentos. Nós reconhecemos nesta tarde o teu senhorio sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso grupo de oração, sobre a nossa família. Deus amado, nós queremos te pedir hoje, levanta no nosso meio homens e mulheres destemidos, que tenham coragem de anunciar a verdade, que tenham coragem de proclamar que tu és o Salvador, que tu és o Libertador. Senhor Jesus, eu te peço nesta tarde, preenche as lacunas que estão ainda abertas. Senhor Deus, nesta tarde eu te peço, suscita em cada um de nós o desejo ardente de te servir, de te proclamar, de estar intimamente ligado a ti, Jesus amado. Eu desejo proclamar as tuas verdades, eu desejo falar de ti dia e noite. Tu és o meu amado, és tu, Senhor Deus, a razão da minha vida. A quem iremos nós, se é em ti que nós encontramos palavras de conforto? Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa cidadela, tu és o lugar de abrigo e conforto, Jesus. E ela chura, ela chura, ela barala ele. E ela chura, ela barala ele. Jesus amado, levanta em nosso meio pregadores destemidos, levanta no nosso meio pregadores desejosos de falar da tua verdade, levanta em nosso meio homens apaixonados por ti. E ela chura, ela chura, ela barala ela chura, ela barala. Oh, la shura, ela cantar, ela barala shura, ela barala shura, ela barala. Tira de nós, Senhor Jesus, toda tibieza espiritual. Elimina do nosso meio todo e qualquer tipo de dúvida. Que caia por terra
todo tipo de frustração que já tenhamos vivido, que todo medo de proclamar a tua verdade caia por terra nesta tarde. E ela chura, ela barala, chura, ela era, ela chura, ela barala, ela chura. Que toda decepção seja exterminada do nosso meio. Senhor Jesus, se existem feridas, que elas sejam saradas pelo teu sangue redentor nesta tarde. E ela chura, ela chura, ela barala, ela chura, ela. Fortalece-nos cada dia, Senhor. Fortalece-nos para viver a tua palavra. Ora, ela chura, ela chura, ela barala, ela. E você vai cantar com o ministério. Canta, igreja. Todos joelhos se dobrarão E toda língua proclamará de Jesus Cristo é o Senhor. Levanta teus braços e canta, nada. Vai cantar o nome de Jesus essa tarde. Canta, a igreja. Canta bem forte, irmão. Pode ser melhor, mais forte, só as vozes agora. Canta o nome de Jesus. Ele é o Senhor da vida, mais uma vez, Jesus. E agora, olha para mim rapidamente. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que é vos dito ao ouvido, publicai de cima dos telhados. O que vos é dito aos ouvidos, publicai de cima dos... Nós não temos telhados aqui para subir, temos? Ninguém vai subir no telhado, não é assim? Mas você pode usar. Agora, só quem tem menos de 80 quilos, viu? Quem tem mais, não vai fazer. Pode ser? Combinado? Faz assim, ó. Quem tem mais de... Tonhão não vai fazer, viu, Tonhão? Tonhão, que é um cabra alto, não pode fazer, que ele tem mais de 80. A sua cadeirinha de plástico vai ser seu telhado. Eu peguei uma de madeira, mas eu peso menos de 80. Agora, ó, eu quero lembrar uma coisa, ó, escute primeiro.
aqui não é presbitério, viu? Lá da sua, aqui é um palco mesmo, aqui é uma associação. Aqui não é presbitério, como é lá na igreja. Por isso nós vamos fazer aqui. Se fosse presbitério, nós não faríamos, ok? Eu estou fazendo isso para ninguém chegar lá na sua cidade e fazer dentro da igreja, porque está errado. Deu para entender o que é presbitério. Todo mundo sabe o que é presbitério, não sabe? Eu espero que sim, né, pregadores? Então você sobe em cima do seu telhado agora. Sobe, quem tem menos de 80. Pode subir de cima do seu telhado. João não pode. O que vos é dito aos ouvidos, publicai-o de cima dos. Nós publicamos que Jesus é o Senhor da ICC do estado do Maranhão, irmão. Ministério, vamos cantar o nome de Jesus com força. Pregadores, esse é o nome mais doce que pode sair da sua boca. É o nome de Jesus. Canta, igreja. Canta o nome de Jesus. Eu quero ouvir as vozes dos pregadores do estado do Maranhão. Só as vozes, sem os instrumentos. Jesus. Pode bater palma assim, ó. Exato. Jesus. Mais uma vez, pode ser melhor para toda a ilha escutar, irmão. Sem os microfones, Jesus, mais uma vez. Para finalizar, pois minha força e vitória tem o nome de Jesus, nada poderá me. Quem é apaixonado por Jesus, bate palma, bate palma bem forte, igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: coragem, irmão. Vamos compartilhar a experiência do encontro pessoal que nós tivemos com Jesus, amém? Mais uma vez,